Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã abençoada deste sábado, 25 de abril de 2026, mediante a graça que Deus tem me dispensado, quero agradecer a Ele pela vida, por estar respirando, por ter o direito de ver este dia. E também agradecer a você, irmão, a você, amigo, que se inscreveu no meu canal falando bem da Bíblia, a você que tem feito seus comentários, deixa o seu like, Deus abençoe a cada um, que todos desta manhã sejam alcançados com a bênção de Deus. Como sempre, irmãos, é gratificante poder falar de Deus, falando bem de Deus, falando bem da Bíblia, né? Pois a graça de Deus não tem sido vã para comigo. E repito, amo ensinar a palavra de Deus. Para mim é uma alegria imensa poder estar compartilhando com você que assiste os meus vídeos um pouco daquilo que Deus tem me dispensado, tá? Louvado seja Deus, bendito seja Deus, sempre agradecido a Ele, sempre agradecendo a cada um de vocês. Desta feita, a nossa meditação vai começar em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: que aquele que não cuida dos seus e dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Meus irmãos, esse tema é muito sério e ele tem uma abrangência também de um modo geral. E eu não quero me dirigir especificamente aos obreiros, mas a qualquer crente, a qualquer pessoa que é casada, que tem uma família. Apesar que vou também me dirigir ao obreiro. Por que acontece, irmão? Tem obreiro que ele passa horas e horas na internet, em qualquer rede social, assistindo, compartilhando ideias, assistindo coisas boas e coisas ruins, mas ele não tem 10 minutos para conversar com a esposa, ele não tem 10 minutos para conversar com o filho, ele passa horas e horas nas redes sociais, mas ele nunca leva o filho dele na escola, nunca busca o filho dele na escola. O que acontece, irmãos? O texto que eu li de 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus e dos da sua família, ele negou a fé. É pior do que o incrédulo. Um outro problema é, irmãos, aquele obreiro que ele está tão preocupado em ganhar o mundo lá fora, mas ele esquece que tem uma família. A vida ministerial de um obreiro não começa na igreja e nem fora da igreja. A vida ministerial de um obreiro começa dentro da casa dele, cuidando da família, para depois cuidar daqueles que estão lá fora. Meu irmão, você que é um obreiro que vai assistir este vídeo, que tem uma família, dê atenção para 1 Timóteo 5, versos 8. Se você é uma pessoa que está preocupada tanto em ganhar o mundo lá fora, mas não está preocupada em ganhar sua família, cuidado, porque você pode perder essa família e depois vai atribuir a culpa ao diabo, que é o que os crentes fazem. Eles não vigiam, não fazem o seu papel correto, aí quando perdem, diz que foi o diabo que destruiu. Ano passado, eu dei um conselho a um pastor. O menino dele estava com 6 para 7 anos e ele só na correria, batidão, uma esposa jovem, bonita. E o pastor, o senhor nessa correria toda que o senhor vive, quando é que o senhor tem tempo para sua esposa? Quando o senhor tem tempo para seu filho? O que acontece? Esse menino vai crescer, vai chegar à fase adulta, é como um filho de pássaro, vai criar asas e voar. Aí o senhor vai querer um retorno, que esse menino te dê atenção? Ele não vai dar, porque hoje ele precisa da sua atenção, mas o senhor não dedica tempo para que isso aconteça. Então, irmãos, tem muitos obreiros vivendo essa triste realidade, tá? Dá tanta atenção aos de fora, mas esquece da família. Eu fiz questão de lembrar aqui, não lembro disso com alegria, mas com um sentimento de tristeza. A primeira esposa, que hoje é ex-esposa do pastor Paulo Marcelo, após separação, em uma entrevista ela falou o seguinte: o marido dela casou com o ministério. Ou seja, ele estava tão preocupado em cumprir com as agendas dele que ele esqueceu da família. Uma esposa jovem, uma esposa bonita e independente da beleza, né? Uma amiga minha falou que a beleza está nos olhos de quem vê. O certo é, o obreiro tem que cuidar de sua própria família para depois ele cuidar de quem está lá fora.
A vida ministerial de um obreiro não começa lá fora. A vida ministerial do obreiro começa dentro de sua casa, apacentando mulher e filhos, cuidando da mulher e de seus filhos. Em 2016, aqui em Ribeirão Preto, eu conheci uma pessoa chamada Silvio. Ele era responsável por um contrato de segurança em um posto de combustível. Então era ele e o sócio dele, o seu Zé. Por indicação de uma pessoa da família dele que me conheceu, eu fui indicado a cobrir as férias dele nesse posto de combustível. Na sequência, eu cobri as férias de seu Zé, que era o sócio dele naquele posto no setor de segurança. Daí construímos um vínculo de amizade e eu achava muito bonito porque assim, ó, o Silvio, ele não é evangélico. Feriado, finais de semana, ele me chamava para ir lá cobrir no lugar dele, e ele saía para passear com a família no início da noite, porque ele era empregado como segurança em uma loja no centro, e à noite tinha esse bico de vigia. Aí na época ainda não tinha Pix, então ele passava lá no posto, me pagava a noite de serviço, e ia passear com a família. Eu achava isso muito bonito, e acho muito bonito a atitude dessa pessoa, mesmo não sendo evangélica, mas estava preocupado em cuidar da família, já que durante o dia não tinha tempo, então no início da noite ele dedicava um tempo para estar com a família dele. Isso é louvável, isso é bonito. E o texto que eu li de 1 Timóteo é o seguinte, que aquele que não cuida da família e da sua casa, negou a fé. E é pior do que um incrédulo. Na conclusão, eu vou falar sobre essa parte aí. Na continuação, irmãos, se qualquer dos irmãos tiver a curiosidade depois de ler Gênesis, capítulo 7, versículo 13, dentro da história da Bíblia Sagrada, dos pregadores que pregaram a palavra de Deus, um dos grandes, ou talvez o maior exemplo, foi o Noé. Ele evangelizou o mundo. Não ganhou pessoas lá fora, mas ele ganhou a família dele. Em Gênesis 7, versos 13, diz assim: Noé, Sem, Cã, Jafé, a esposa de Noé e as 3 esposas dos filhos de Noé entraram na arca. Ele pode não ter ganho uma vida lá fora, mas a família dele ele ganhou. Obreiro, você crente, se você não ganhar uma alma lá fora, ganha sua família. Mas não adianta você ganhar 1 milhão de almas lá fora e perder a sua família. Por último, eu creio que principalmente os cristãos, as pessoas mais velhas da igreja sabem muito bem, do pastor Luiz Antônio, que pregou no Brasil e fora do Brasil, não cobrava para pregar, vivia uma vida muito simples. Eu ouvi uma entrevista do filho dele, onde o filho dele falou que o pai dele cuidava de 32 projetos. Mas sabe o que acontece? Cuidou tanto dos lá de fora, que quando morreu, a família não tinha uma casa própria. Foi necessária a convenção do Estado dar uma casa para a família. Aí beleza, um pregador muito admirado no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, porque era uma pessoa muito usada por Deus. As pessoas dos projetos que lhe ajudavam admiravam muito. Eu assisti pregações dele, gostava, assistia, muito bom, uma pessoa muito usada por Deus. Mas o que acontece? Cuidou de 32 projetos, tá? Mas não cuidou da própria família. Aparentemente um obreiro aprovado pela igreja, aparentemente um obreiro aprovado pela sociedade, porém, e a família dele? Cuidou tanto dos outros, mas não cuidou em construir uma casa para a própria família. Aí, irmãos, olha o que o texto diz. Aquele que não cuida dos seus e dos da sua casa, negou a fé. E é pior do que o incrédulo. O que adianta, meu irmão? Você cuidar do mundo inteiro e não cuidar de sua família. O que adianta você tirar tudo que você tem para ajudar os outros e deixar a tua família com fome? O que adianta você dar filé mignon para os outros em projetos sociais e tua família está roendo o osso?
O que adianta você doar colchões bons para projetos sociais e tua esposa e filhos dormirem em um colchão rasgado? O que adianta você doar arroz de primeira qualidade para manter projetos sociais e tua esposa e filhos comendo arroz quebrado, da pior categoria? Você acha isso justo, obreiro? Você acha isso justo? Você passar o mês inteiro viajando, atendendo agendas e tua família sozinha em casa? Você acha isso justo? Você dá atenção ao mundo inteiro e não dá atenção para sua família? Aquele que não cuida dos seus e dos da sua casa é pior do que o incrédulo. E essa pessoa está negando a própria fé. Cuide dos seus. Obreiro, dê atenção à sua esposa. Obreiro, dê atenção aos seus filhos, que é onde a sua vida ministerial começa. Os mais importantes não são os de fora. Os mais importantes são de dentro de sua casa. Depois, os outros. Para concluir, em Lucas 16, verso 8, Jesus diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Ou os filhos deste mundo, conforme a tradução de sua Bíblia. Meu irmão, você já imaginou isso aqui? Ó? Aquele que não cuida dos seus e do da sua casa, primeira coisa, negou a fé. Então a tua fé está sendo totalmente em vão. Está sendo pior do que o incrédulo. Porque os fios das trevas são mais astutos. Ou seja, os fios das trevas, o incrédulo, ele cuida da família dele. E você que é crente, você que é obreiro, corre tanto para salvar os outros, mas não anda para salvar a tua família. Se você é obreiro e vai assistir este vídeo e você vive dessa forma, o meu conselho é: cria vergonha na tua cara. O meu conselho é: dê marcha ré, volta. Em vez de dedicar tempo aos outros no tempo integral, lembra que você tem uma família, lembra que você é casado, lembra que você tem uma esposa, lembra que você tem filhos. Cuide bem de sua família para depois cuidar dos de fora. Essa é a recomendação bíblica. Tem muito mais a respeito, né? Para concluir, Jesus diz, ou o apóstolo Paulo, né? Marido, ame a sua esposa. Ele não mandou amar a igreja, que quem ama a igreja é o próprio Cristo. Ame a sua esposa. E se você ama, não vai ser necessário ela te pedir para você cuidar. O amor que está no teu coração vai te inspirar, vai te impulsionar a cuidar sem ela te pedir. Esse amor que está no teu coração vai te impulsionar a dedicar tempo, a dedicar atenção sem ela te pedir. Tem algumas esposas de obreiro que estão mendigando um minuto de atenção do esposo. Tem alguns filhos de obreiros que estão mendigando um minuto de atenção desse pai, mas ele não tem para a mulher nem para os filhos. Porém, para os de fora, aí sim, ele tem tempo, ele sorri, ele conversa, é aquela coisa toda. Mas por de casa, meu, é igual um bicho, é uma fera. Ô obreiro, ô crente, ô irmão, se você é casado, se você tem uma família, para. Dá uma brecada nessa correria tua. Dá uma marcha ré. Volta, meu. Você tem uma família para cuidar. Você tem uma família que depende de ti. Para concluir, como está a segurança emocional de sua esposa, obreiro? Como está a segurança emocional de seus filhos, obreiro? Aquele que não cuida dos seus e do da sua casa negou a fé e é pior do que um incrédulo. O que tem de pastores, presbíteros, bispos, evangelistas. E ontem eu aprendi uma nova, que agora tem subdivindade. Talvez você é uma subdivindade que vai assistir este vídeo e está deixando a desejar. A tua família está ficando para trás enquanto você cuida dos outros. Você declara amor para Deus e o mundo, mas nunca declara amor para tua esposa.
Você sorri com todo mundo lá fora, mas você não sorri com a tua esposa. Você abraça todo mundo lá fora, mas você não abraça a sua esposa. Você cumprimenta todo mundo lá fora, mas você não cumprimenta a tua esposa. Você é educado, super educado, hiper educado com todo mundo lá fora, mas com a tua esposa e filhos, você é pior do que um animal. Ah, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Como está a saúde emocional de sua esposa? Como está a saúde emocional dos seus filhos? Você tem deixado a desejar, não tem? Volte, aí dá tempo de recuperar essa família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.